O texto base de hoje é Marcos, capítulo 16, do versículo 1 a 8. É sobre a ressurreição de Jesus. O texto diz assim, ó. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol, e diziam uma às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde os puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada faziam a ninguém, porque temiam. Então nós vemos aqui o texto sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ele disse por várias vezes que ele ressuscitaria. Então nós vemos aqui que essas mulheres, elas eram seguidoras de Jesus. Elas estavam com Jesus. Assim como os discípulos de Jesus, elas estavam com Jesus. Mas nós vemos aqui no texto que elas não lembravam do que Jesus tinha dito, que ele morreria, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Nós vemos no texto aqui que elas ficaram assustadas, com assombro e temor, quando elas viram o anjo. Então elas não lembravam que Jesus disse que ele ressuscitaria. Aqui qual a lição que nós aprendemos? Que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Jesus para que a gente não venha a se espantar com certas coisas, que a gente não venha a se assustar com certas coisas. Nós temos que conhecer a palavra de Jesus. Então nós vemos aqui que no primeiro dia da semana, que é o domingo, elas foram para ungir Jesus. E quando elas chegam, o primeiro obstáculo que elas encontram é que como elas iam remover aquela pedra, porque era muito grande. E elas só mulheres. Então, na nossa vida, muitas vezes vai aparecer obstáculo. Mas nós não podemos se preocupar como remover obstáculos. Nós temos que lembrar da palavra de Jesus. Sempre lembrar da palavra de Jesus. Se essas mulheres se lembrassem da palavra de Jesus, elas não ficariam assustadas. Então aqui elas já encontram um primeiro obstáculo, como elas iam remover a pedra. Porque elas não lembravam da palavra de Jesus. Então nós precisamos lembrar da palavra de Jesus, para que a gente não venha a sofrer, não venha ficar espantado com certas coisas. Chegando próximo do sepulcro, elas viram que a pedra já estava removida. Então, se aproximando, elas viram um mancebo, um anjo, que perguntou para ela quem elas estavam procurando. Nós vemos aqui no texto que elas ficaram espantadas. E o anjo diz para elas que se elas estão procurando Jesus o Nazareno, que ele já ressuscitou. E o anjo fala para elas ir avisar os discípulos e Pedro que ele iria diante deles para Galiléia, que é para elas avisarem os discípulos. Então nós vemos aqui a lição que nós aprendemos com esse texto, que nós temos que buscar Jesus. Essas mulheres foram as primeiras que ficaram sabendo sobre a ressurreição de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, porque elas foram até Jesus. Se elas ficassem junto com os discípulos, elas não iam ser as primeiras a saber. Mas nós vemos aqui que elas foram. Então, qual a lição para as nossas vidas? Que nós temos que buscar em Jesus. Não podemos ficar sentados esperando, nós temos que buscar em Jesus. Jesus, ele sempre vai estar lá, mas nós precisamos buscar nele. A gente não pode ficar esperando. Jesus disse que quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente bate, a porta será aberta. Mas nós temos que buscar. Nós temos essa ação, ir buscar. Essas mulheres foram as primeiras que ficaram sabendo, porque elas estavam lá no sepulcro. Aí o anjo apareceu para elas e falou que Jesus tinha ressuscitado. Mas elas não lembravam do que Jesus tinha dito para elas, que Jesus ressuscitaria no terceiro dia.
Então aqui nós vemos a grande importância da gente conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Jesus, porque tudo que Jesus diz que vai acontecer, vai acontecer. A palavra de Jesus se cumpre. Indo para frente, nós vemos que aquelas mulheres saíram com temor e assombro e não falavam com ninguém, porque elas não conseguiam entender o que estava acontecendo ali no momento que Jesus tinha ressuscitado. Então nós vemos a grande importância de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. A ressurreição de Jesus é comemorado a Páscoa, mas nós temos que entender qual o significado da Páscoa. Muitas pessoas comemoram a Páscoa, mas nem sabem o significado da Páscoa. A Páscoa é uma aliança de Deus com o povo. Tem a antiga aliança e em Jesus tem a nova aliança. Mas a Páscoa é uma liberdade. Na antiga aliança, o povo era escravo do pecado, era escravo no Egito. Então Deus, ele envia Moisés para libertar aquele povo da escravidão. Eles estavam 400 anos escravos no Egito. Então, através de Moisés, Deus envia Moisés para libertar aquele povo da escravidão. Então Deus manda que cada família mate um cordeiro perfeito, e o sangue desse cordeiro perfeito foi para marcar os umbrais das portas. Cada família que tinha a sua porta marcada, o anjo da morte não passou por essa casa, porque o anjo da morte ia passar e ia matar todos os primogênitos. Então aquelas casas que estavam marcadas, o primogênito não iria morrer. Então essa foi a primeira aliança que Deus fez com o povo, que é a Páscoa. Então todo ano o povo comemorava a festa da Páscoa, que eles comiam o cordeiro, comemorando a Páscoa, que onde o povo foi liberto da escravidão. Na segunda aliança, Jesus, ele se oferece como cordeiro perfeito. Ele se entrega para morrer no nosso lugar. Ele, como cordeiro perfeito, ele derrama o seu sangue por amor a cada um de nós. Então aqui é a nova aliança. Lá na antiga aliança, o povo era escravo e foi liberto. Aqui na nova aliança, nós éramos escravos do pecado. E em Jesus nós somos libertos. Quando nós conhecemos Ele e entregamos a nossa vida a Ele, nós somos libertos da escravidão do pecado. E temos nova vida em Jesus Cristo. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele entregou a sua vida por amor, amor a cada um de nós. E da mesma forma, Deus nada. Nós temos que entregar a nossa vida a Jesus por amor. Por amor a Ele, nós temos que entregar a nossa vida para Jesus e receber Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí sim nós teremos nova vida em Jesus Cristo. Lá na antiga aliança, eles usaram o sangue para selar as casas, para marcar os umbrais das portas e comeram a carne. Na nova aliança, Jesus, ele nos deixou a Santa Ceia, que é onde nós comemos do pão e bebemos do vinho, para lembrar do sacrifício que Jesus fez, que ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós. Então nós participamos da Santa Ceia para lembrar do que Jesus fez por nós, que ele se entregou por amor a nós. Ele entregou a sua vida, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Ele entregou a sua vida, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, quando nós cremos em Jesus, confiamos nele, entregamos a nossa vida a ele, nele nós temos nova vida. E no futuro teremos a vida eterna. Em Jesus, porque Ele se sacrificou no nosso lugar, Ele morreu no nosso lugar e derramou o seu sangue. Lá na antiga aliança, os umbrais das portas foram marcados com sangue. Aqui na nova aliança, nós somos selados com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos lava, nos purifica. Quando nós confiamos nele, quando nós entregamos a nossa vida a Ele e buscamos ter vida nova nele, nós somos novas pessoas. Assim como Jesus venceu a morte e ressuscitou, nós ressuscitaremos para uma nova vida com Ele, para ter uma nova vida em obediência a Ele, seguindo os ensinamentos dEle, conhecendo a sua palavra.
Aqui nós vemos que essas mulheres se assustaram porque elas não lembraram da palavra de Jesus. E elas olharam para obstáculos. Elas não olharam para Jesus. Elas olharam para o obstáculo. Nós temos que conhecer a palavra de Jesus para não se assustar, para a gente não ficar cheio de temor e com medo. E também nós não podemos olhar para o obstáculo. Nós temos que olhar para Jesus. Então nós temos grandes lições nesse texto, que nós não podemos olhar para o obstáculo, nós temos que olhar para Jesus. E nós aprendemos outra lição, nós temos que conhecer a palavra de Jesus, conhecer a palavra de Deus. E nós temos uma terceira lição, que nós precisamos, assim como essas mulheres foram as primeiras que souberam sobre a ressurreição de Jesus, porque elas se moveram, a ação, elas foram até o sepulcro. Nós temos que sair e a ação, nós temos que buscar em Jesus, querer conhecer Ele melhor. Aí sim nós teremos nova vida em Jesus Cristo, seremos transformados. Mas nós temos que aprender e estudar a palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.